Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, Cá Entre Nós está Carol Rodrigues. Carol Rodrigues, ela é doula, educadora perinatal. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Como é que você está, querida? Obrigada pelo convite. A Carol, ela tem uma forma de atuação bem diferenciada, ela cuida muito da alma daqueles que estão chegando e, naturalmente, da alma de quem está trazendo. Então, ela faz um trabalho que antecede, durante e depois da gestação. Mais ou menos essa é a melhor apresentação, Carol? Perfeita, eu não conseguiria falar melhor. É mais ou menos isso mesmo, esse é o desejo. E conta um pouco, é mais num primeiro momento o cuidado das mães, né, da família, porque não é só a mãe, que você faz essa tradução de acolhimento, de apoio, de estímulo, para que ela se sinta confortável, mas o foco não é só a família, mas é principalmente para que haja uma gestação para que essa nova alma que vem ao mundo, ela venha de uma forma equilibrada e saudável, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Eu costumo dizer que eu trabalho para os bebês. Tá. Né? As famílias acham que são elas que escolhem, né, o profissional, mas acho que quem escolhe é o bebê que está chegando. O profissional também. É, o profissional. O bebê escolhe o profissional que vai ajudar. Eu Interessante. acho. Eu acho que o bebê que faz, né, essa escolha daqueles que estarão ao lado da mãe e do pai nesse momento. Então, a ideia desse trabalho é justamente isso, a educação perinatal, é a gente trazer consciência para a família, para a mãe, para o pai, desse processo todo, desde a pré-concepção, a concepção consciente, idealmente, né? Porque isso ainda é para poucas pessoas, mas isso vai chegar em uma onda bem maior. E todos os meses de gestação, que é um tempo bem mais longo, né, do que a concepção, que acontece uma vez, para que essas famílias consigam trazer mais consciência para esse processo. E, com isso, beneficiar o ser que está chegando. Como que é esse processo? Assim, só para entender um pouco, para as pessoas que estão nos assistindo, entender o que você faz nesse antes, durante e depois. Bom, na verdade, a gente pensa, né? A gente pouco fala sobre gestação, então a gente pensa assim, muito pelo imaginário coletivo de que gestar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir cedo. É muito... pouco abrangente o que a gente pensa sobre preparação para o nascimento, né, ou para a gestação. E a educação perinatal ela vai trazer outro tipo de reflexões, né, não só do corpo físico dessa mãe, desse pai, dessa família, mas das emoções que ela está vivendo, que ela produz. Quem é essa família? Quem é a história? Qual é a história dessa mãe, desse pai? De onde eles estão vindo? Porque é isso que eles vão, na verdade, oferecer para esse ser que está chegando. Trazer as reflexões de consciência de que durante a gestação, a concepção, a gente direciona, a gente intenciona para o bebê, né, toda uma futura vida. O que acontece ali dentro do ventre cria um imprint muito poderoso e os padrões de que vão se repetir ao longo dos anos. Então, só isso já vale, né, uma boa conversa. Então, em primeiro momento, acho que é trazer essas informações, né, mostrar o que a ciência já tem de descobertas, tirar um pouco esse mito da genética, de que a gente herda e a gente vai ser assim para sempre. Então, trazer reflexões sobre o que a gente pode realmente oferecer para esse bebê, que é muito mais do que o corpo material, muito mais do que o físico. E você conversa, além de você dar encontros com os casais, né? E aí o trabalho é um pouco individual, né? Porque cada casal é único, né? Então, lógico, tem momentos de grupo e esses momentos de grupo a gente enriquece muito com as trocas entre os casais, mas uma boa parte desse trabalho é individual, né? Casal por casal. Porque eles vão trazer os temas deles, né? Como é que o pai chega para essa história da gestação, como é que a mãe chega. Às vezes eu começo a trabalhar na pré-concepção, né? Que são os casais tentantes que a gente fala. Às vezes o casal chega para mim, por exemplo, e já está grávido, né? Já está gestando. Então a gente tem menos tempo, né, para trabalhar essa consciência. Então a base do trabalho é muito de autoinvestigação, de autoconhecimento mesmo dessa história. E há quanto tempo que você trabalha com isso?
desde que a Bárbara nasceu, minha primeira filha, que vai fazer 11, né? Entre ela e a Isabela que eu comecei a estudar e me aprofundar. Que eu fiz uma virada, né? Eu não tinha nada a ver com isso antes, eu era atriz. Você era atriz. Eu era atriz. Tem um fato interessante, a Carol, e a gente está falando aqui sobre vida, mas essa é a teoria do impacto curiosa. A Carol eu conheci porque ela é esposa do meu amigo que faleceu. Então eu conheci a Carol através da situação de morte para a gente discutir aqui e ela me fazer refletir sobre a vida. Então essa questão da consciência nasce pelo contraste é mais do que verdade. A gente se conheceu pessoalmente depois da morte do Alê. Mas eu já conhecia você, eu já sabia de você, porque você já estava ali, né, no nosso cotidiano, enfim, nos trabalhos que vocês faziam. E esse período de 10, 11 anos você trabalhando como educadora perinatal e tudo isso que a gente já fez essa introdução, você teve alguma... Qual foi a tua avaliação com relação à consciência, quando você conversa com a família, com os pais, eles têm essa consciência da importância? Você percebe que eles estão conscientes, eles vêm preparados, ou eles sabiam da importância desse preparo espiritual, psicológico, emocional, e o quanto que isso interfere na criança que está para vir? Olha, Fábio, nem eu sabia. Essa aqui é a verdade, né? Nem eu sabia. A minha primeira gestação, né, há 12 anos atrás, da Bárbara, foi muito comum, como é de todas as mulheres, né? Foi intuitiva. Lógico que eu tinha um olhar mais para a espiritualidade aberto, então eu me interessei por alguns temas, mas eu não cheguei, né, na minha primeira gestação, por exemplo, nesse lugar que eu estou falando para vocês. Isso foi sendo construído a partir do momento que eu comecei a estudar, né? E o que me levou a esse caminho, lógico que foi o nascimento da Bárbara, né, a própria gestação. Acho que não foi nem a gestação, acho que foi o nascimento dela, que foi muito impactante, a experiência que a gente viveu de um parto natural. E aí eu refleti e falei, gente, como que isso aconteceu com a gente, né? Eu e o Alê, foi uma reflexão muito nossa. Como que a gente viveu uma coisa deste tamanho e a gente não se preparou para isso? Foi aí que nasceu a semente do meu trabalho de hoje, né? Então, para a gestação da Isabela, que foi logo em seguida, e ela nasceu 1 ano e 7 meses depois da Bárbara, a gente já estava em outro lugar, né? Como casal, inclusive, refletindo sobre a gestação, refletindo sobre esse nascimento, esses impactos. E hoje, eu comecei como doula, né? Então, aquela mulher que fica exclusivamente acompanhando a gestante na preparação e também depois na hora do nascimento. Então, a minha atuação no começo, ela era específica para esse período. E com o passar dos anos eu fui ampliando, falando, mas por quê que eu consigo ajudar algumas mulheres e outras não? Por que eu consigo envolver alguns maridos e outros não? E aí nessas reflexões que eu fui chegar na educação perinatal, nesse âmbito da preparação emocional, espiritual e também, né, fisiológica. E você... Hoje, só para responder o que você perguntou, hoje eu vejo que ainda falta muito para as pessoas terem essa consciência. Ainda chega muita gente para mim só com a preocupação da preparação do parto, né? Então, quando eu trago, e eu sempre trago, o convite para refletir sobre a espiritualidade, para refletir, né, sobre as emoções daquela família, os aspectos emocionais, a base do meu trabalho são esses 3 pilares. E eu faço esse convite. E trazer o homem, trazer o parceiro, né, para essa vivência da gestação como um todo, todos aceitam. Todos aceitam. Então, acho que falta é convite, sabe? Não é outra coisa. E a questão relativa ao estado de consciência hoje que as pessoas estão, Carol, você percebe que isso pode ser decorrente de muita questão relativa à falta desta consciência ou importância originária pelo parto, o momento da sua vinda ao mundo? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. As experiências que a gente vive na primeira infância, na gestação, no nascimento, na gestação e, né, na pré-concepção, a maneira como a gente se afina com os nossos pais, digamos assim, para chegar nesse mundo, cria bases do futuro adulto, né? Tá tudo ali, a gente vai viver a nossa vida com essas bases, né? Com essa memória durante muito tempo,
né, a ciência negou isso, né, a própria psicologia, né, que não existia esse impacto emocional e hoje a gente sabe que sim, né, que o desenvolvimento psíquico do bebê já é fundado ali, né, no ventre. As bases da estrutura do cérebro no ventre. Então, tudo que é o futuro do adulto está ali. É a matriz, né? Então, é a matriz que vai fractal até se tornar o que a gente é hoje. E a gente muitas vezes nem relaciona isso. A gente nem relaciona, né? Então, quando eu trabalho com os casais, por exemplo, tentantes, esse é uma base do começo do trabalho, né? Vamos olhar para a história de vocês, em primeiro lugar. Quando chega um casal tentante, é uma delícia, né? Por quê? Porque tem tempo, né, de você trabalhar, assim, tudo isso com camadas bem profundas, né? Já é diferente de quando chega um casal que já está grávido e aí a gente tem que acelerar o processo. Mas os benefícios para o bebê sempre vêm, né? Sempre vêm. E no tentante você faz alguma análise um pouco mais holística a respeito do encaixe, responsabilidade, compromisso, se eles estão preparados, se eles estão muito voltados ainda para o mundo material, se eles estão muito preocupados com a parte profissional, se eles estão esperando o momento certo. Como é que é essa análise prévia? Que o meu trabalho não é de dar nem julgamento e nem diagnóstico, né? O meu trabalho é de buscar reflexão junto. Tá. E aí eu caminho junto com o momento de cada casal. Às vezes algumas coisas podem até saltar aos meus olhos, né? Mas se não salta aos olhos deles, né? Quem sou eu para dizer, olha, é isso? Não sou determinista nesse sentido. Mas as experiências que eles trazem e com as perguntas que a gente vai, né, trazendo para a conversa e as reflexões, de acordo com o nível de consciência e de desenvolvimento de cada casal, eles mesmos chegam, né, nas respostas que eles estão buscando. Então, não sou eu que vou dizer, olha, está muito cedo, ou está faltando isso, está faltando aquilo. Eu provoco, né, algumas reflexões, eu trago perguntas, né, tem uma lição de casa, tem que ir para casa, tem que ir lá perguntar, como é que foi que eu nasci, mãe? Como é que foi sua gestação? Né? Como é que foi quando eu... E aí, por que a gente não fala sobre isso? Então, o próprio casal já faz uma investigação entre eles de como que foi a origem deles com relação aos pais. É preciso olhar para si. Né? Porque quando a gente olha para a nossa história, a gente entende quem a gente é e aí a gente sabe o que a gente pode oferecer. E se tem alguma coisa que a gente precisa adquirir, desenvolver, a gente tem como fazer isso. Né? A gente não é fadado a ficar eternamente assim. Então, é um voto de confiança, de vontade, de querer fazer aquilo. Né? Então, pode ser, e você observa muitas vezes, que como foi talvez a gestação, o nascimento daqueles pais interfere como eles estão interpretando como que vai ser a sequência? Absolutamente, em tudo. O que a gente precisa é trazer isso à consciência. Absolutamente, impacta tudo. E essa consciência você leva para eles refletirem, mas não que você faça alguma indução direcionada para se eles devem ou não fazer ou terem filhos. Alguma vez você já chegou a falar para alguém e falar assim, olha, eu sugiro que vocês não façam, não façam filhos que vocês não estão prontos, ou esperam, nunca chegou nesse ponto? Não, nunca cheguei nesse ponto. Mas também já comecei a trabalhar com casais, e aí nessa investigação, nessa provocação, no meio do processo a família falou, não, acho que a gente não quer continuar com esse trabalho. Tudo bem? Tá. Tudo bem, porque eu não posso ir nada além do que você quer. Né? Assim, não sou eu que vou dizer, olha, faça isso ou faça aquilo. Não é esse o meu propósito. Meu propósito é trazer reflexões de tudo que eu estudo. Né, de tudo que eu venho cada vez mais me aprofundando. Então, é uma escolha. Eu acho interessante, vamos falar, a gente vai finalizar agora o primeiro bloco, passa rapidinho, né? Mas vamos ver se para o próximo bloco a gente já trabalha um pouco mais sobre as opções que as pessoas têm sobre parto natural. Hoje tem muita gente fazendo fertilização in vitro. Então, vamos ver se a gente reflete um pouco disso no próximo bloco, tá bom? Bora! Daqui 2 minutos a gente retorna aqui com Carol Rodrigues para falar sobre a questão da educação perinatal. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com Carol Rodrigues para falar sobre a educação perinatal. No primeiro bloco, estávamos discutindo um pouco mais como é que é essa dinâmica que a Carol Rodrigues emprega no seu dia a dia. E finalizamos o bloco falando sobre a questão entre o parto natural e você ter hoje com tantas soluções e quantas alternativas científicas, como por exemplo fazer a fertilização in vitro, quanto que isso pode interferir na evolução espiritual do campo sutil daquele bebê que acabou de nascer.
Essa é uma questão muito difícil, né, Carol? É uma questão difícil porque ela gera muitas discussões e, naturalmente, nós não conhecemos isso a fundo. A gente intui e, pela tua experiência, você, mais do que ninguém, vamos dizer assim, tem propriedade até pela tua percepção. Você é uma pessoa muito conectada com o universo, gosta muito de se conectar com as questões sutis. Então, você cuida dessa percepção de uma forma diferenciada porque é o seu dia a dia. Essa questão, você acha que o excesso de trabalho, o excesso de foco no material que as pessoas hoje estão, a preocupação em ter quase que uma condição financeira já muito estabelecida, vai empurrando o período da mulher para ela ter cada vez mais filhos mais tarde. Isso interfere nessa nova população, essa nova geração que está vindo? Sem dúvida. Acho que a mulher hoje, né, avançando no mercado de trabalho, os casamentos acontecendo mais tarde, né? Antes a gente casava com 15 anos, a nossa bisavó 13, 12, às vezes tinha isso. E hoje a mulher com 30, 35 ainda não casou, está fazendo doutorado, vai fazer pós-graduação não sei aonde, e tem um plano de carreira. Ou seja, a gente está postergando cada vez mais a chegada, né, do bebê. E aí, lógico, a ciência avançando, as preocupações, a medicalização da vida faz com que a gente tenha um aumento bem grande do nível de mulheres buscando fertilização, congelando seus óvulos, enfim. E saídas que antes a gente não tinha também, né? A própria fertilização. O casal que não podia engravidar aceitava isso e acabou. Não tinha, né? Rezava, rezava, rezava. Não veio, se conformava. Hoje a gente tem a possibilidade de buscar outros caminhos. Agora, o meu questionamento em relação a isso é tentar entender o que a gente está priorizando, né? Porque receber um filho, receber um ser no mundo, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Ele não pode ser colocado na nossa vida como a gente coloca um tapete, um sofá na sala. As pessoas estão priorizando questões materiais em detrimento As pessoas estão cada vez mais priorizando os ganhos materiais e deixando a espiritualidade, deixando o aspecto emocional do nosso desenvolvimento como ser humano de lado. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Então, quando o casal olha e fala, olha, eu estou buscando primeiro ter me consolidar no trabalho para ter uma condição financeira propícia, para depois fazer filho, eu estou colocando o material na frente do espiritual. É uma das reflexões que eu faço quando as famílias chegam para mim, né? Como é que foi essa concepção? Quando já aconteceu, né? Como que foi essa concepção? Ah, nós estamos há 15 anos juntos, e aí a gente se conheceu na faculdade, e a gente foi fazer mestrado, depois a gente foi fazer doutorado fora, aí a gente fez um mochilão pelo mundo, aí agora a gente comprou a casa, reformou, não sei o quê. Ah, o que que falta? Agora falta o filho. Aí eu falo, como assim? O que que falta, né? Não deveria ser diferente essa reflexão? Porque agora a gente tem estrutura, né? Agora a gente tem a casa própria, agora a gente já tem a carreira, os prêmios, tudo que a gente já tinha que conquistar. Agora falta conquistar, né, o prêmio filho. Opa, é um ser humano, né? É um ser humano chegando. Então, acho que isso é um reflexo muito da nossa sociedade hoje. E aí a tecnologia e o apoio da ciência está vindo para reforçar, dar um suporte, um reforço, quase que um endosso desse comportamento da priorização do material em detrimento do espiritual. Sim. E as empresas também, né? Você vê o mercado hoje fazendo as mulheres assinarem acordos de que não vão engravidar por tantos anos. Nossa Senhora. Então, assim, a mulher quer uma carreira, ela quer se desenvolver, ela estudou, ela foi para a faculdade, coisa que a avó dela não fez, enfim. E aí o mercado chega e fala, tá bom, você vai ter uma promoção aqui, você vai pegar uma gerência, você vai subir, ganhando menos, mas você vai subir, mas você não vai engravidar. O que ela faz? Corre para congelar os óvulos. Que loucura. Né? E aí que tipo de sociedade a gente vai gerar e formar? Né? E com tanto incentivo das empresas, com discussões e pautas como diversidade, o empoderamento feminino, elevando essa questão do cuidado do outro como um ser, como são pessoas diferentes, tem que ter um tratamento diferente, ainda não existe uma política para incentivar a mulher a fazer o que ela tem de melhor
olha, você vai se empoderar como mulher dentro do mundo profissional e vai se empoderar também como mulher do seu propósito espiritual. Fábio, de promoção a essa questão de países, gestação. são poucos, alguns países incluem a maternidade dentro de um projeto político, digamos assim, né? Porque o certo seria isso, né? A gente saber que uma mulher que vai escolher, porque não são todas que escolhem gestar, mas uma mulher que vai escolher gestar tenha garantias, né? O que acontece hoje com a mulher? Ela está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Quando chega o relógio biológico dela, começa a bater, ela fica desesperada, porque se ela sair agora no auge, como é que ela vai se reerguer depois? Será que ela vai voltar? Será que ela vai... Por mais que você tenha uma lei de estabilidade, é muito pouco tempo estabilidade, né? A pessoa volta e perde emprego logo em seguida. Cumpre lá o prazo da lei e ela perde o trabalho. Então, muitas mulheres estão reconsiderando. Será que eu quero ser mãe? Porque, na verdade, isso não é só do mercado, isso é da sociedade como um todo. Porque o que a mulher faz, né? Ela traz o futuro da humanidade. Então, assim, a gente tinha que ampliar um pouco a nossa consciência, né? De pensar que uma empresa, de pensar que um país, uma cidade, precisa acolher os futuros habitantes, cidadãos e, né, colaboradores, filhos dos colaboradores do mundo. E a reflexão é a consciência da importância da maternidade, não para fazer ou para ter filhos num determinado tempo, mas na qualidade. a qualidade. Porque também não adianta você colocar na mulher, no meu entendimento do que a Carol está falando, você imprimir na mulher aquela aceleração para você atingir, pelo empoderamento feminino, a condição igual do homem nas questões relacionadas à parte profissional, e aí ela acelera isso, só que ela tem uma reflexão um pouco além, fala assim, não, mas eu quero cuidar também da parte da maternidade, então vou fazer filho antes do que desse período de toda essa jornada de estabilidade financeira prévia. Então, vou fazer esse filho antes. Porém, ela vai fazer o filho com a preocupação, e aí que é onde entra, acho que o trabalho da Carol, ela vai fazer o filho com a preocupação de que ainda não atingiu a sua estabilidade financeira e vai fazer o filho preocupada e vai transferir isso para essa criança, para essa alma que está vindo para o mundo. Ou vai terceirizar também quando essa criança chegar, né? Porque para voltar para o trabalho, para voltar para o plano da carreira, para voltar para o desenvolvimento pessoal... Terceirizar que você fala? Passar para uma creche, passar para uma babá, ou seja, terceirizar o cuidado, né? E é muito importante a gente também ter essa reflexão. Eu trabalho no pós-parto, né? Não é só a concepção, não é só a gestação, todo o período importa, né? As bases emocionais do desenvolvimento do futuro adulto estão no contorno. E assim, você pode ter a melhor babá do mundo, você pode ter a melhor creche, a melhor escola. Se aquele ser humano veio naquela família, naquela mãe, naquele pai, é porque é aquele calor que ela precisa. Ah, mas a babá é incrível, como se fosse da família. Ah, a escola é a melhor que tem na cidade. Mas atende mais quantas crianças? E com qual qualidade? E o que eu preciso, ser humano, para me desenvolver? Tem ali naquela escola ou tem ali na minha casa? No colo da minha mãe, no colo do meu pai? Né? Então... Também tem essa reflexão. O calor é necessário. O calor é o que faz a gente se desenvolver. E até no momento da gestação, né, eu sei que como a gente falou, muitas pessoas estão optando por fazer esse trabalho de fazer a gestação através das fertilizações in vitro. E você estava me explicando que quando você tem a concepção de forma natural, você tem um envolvimento da temperatura, e a temperatura diz respeito na questão sutil da interferência do padrão vibratório daquele ser humano que virá ao mundo. Exatamente. Isso interfere porque quando você faz a manipulação em laboratório, você tira esse processo. Existe um trabalho onde fica congelado, onde fica mais... E isso pode interferir. Pode, é uma reflexão. Isso interfere, né? E é bom que a gente tenha isso, a consciência, né? Porque muitas pessoas buscam esse processo, né? E eu, particularmente, acho que ele está aí, né? Não tem como a gente negar, ele existe. Mas a gente também tem que ter consciência, né? Você tem consciência quando você toma água e você tem consciência quando você toma refrigerante. Os dois estão aí, mas é uma consciência, né? Acho que isso que você falou é importante. Acho que até para esclarecer para as pessoas que não é uma questão de ser contra ou a favor, é só uma reflexão e a consciência das novas opções que estão na mesa. Então, vou optar por cuidar da minha carreira neste momento, mas eu prefiro isso em detrimento
de cuidar de uma questão sobre o ser humano que eu vou trazer ao mundo. Uhum. É importante refletir sobre isso? É importante que a gente comece a valorizar o outro aspecto mais sutil, principalmente porque a mulher ela tem uma contribuição, e a era feminina que nós estamos, de uma frequência vibratória feminina, também traz muito poder para a mulher nesse campo, nessa fala, nesse lugar de fala a respeito da composição do padrão vibratório da humanidade de uma forma mais sutil, e a gente olhar essa causação descendente, ou seja, do mais sutil para o mais espesso como o mais importante, para que a gente dê o valor para a gestação, para que a gente dê valor para a nova geração que vai vir, e o quanto que esse impulso feminino é necessário. E o veículo, né? O veículo para a gente chegar aqui é a gestação, né? Então, assim, não é qualquer coisa. Acho que hoje virou uma experiência muito banalizada, a gente se distanciou da natureza, se distanciou dessa consciência da unidade, né? Então, a gente coloca filho no mundo que nem a gente coloca tapete na sala. Tá errado, né? Tá errado. Não é qualquer escolha, é uma escolha muito importante, né? E estar ao lado dessa escolha chamada bebê conscientemente é o trabalho do pai e da mãe, né? É o trabalho. Isso é o que dá trabalho, né? A gente se preocupa muito com a questão da matéria, como é que eu vou pagar a escola, onde a gente vai morar, qual a qualidade de vida. E pouco se fala da presença humana, né? Que é o que a gente precisa para se desenvolver. Né? Uma criança no meio do mato vai se desenvolver se ela tiver acolhida, assim como se ela estiver num palácio. Né? Não basta só a matéria, basta, na verdade, o humano. Cuidar né? com essa mecanização de processo, mecanizações de atitudes, olhar o outro com uma instrumentalização, como se fosse um meio para atingir esses objetivos finais. Então, é a mesma coisa com relação ao filho que você vai colocar no mundo. Ele não é um meio para o seu objetivo final, ele é um fim em si. Sim. E que é a sua responsabilidade como família, não só também atribuir isso para a mulher, né, como se fosse responsabilidade única, exclusiva da mulher, mas pela família em si. Carol, muitíssimo obrigado por essas reflexões maravilhosas. Eu que agradeço. Eu acho que a gente vai ter muito papo ainda para contribuir em outros programas. Tenho certeza que isso daí é um assunto que não tem fim. E é muito importante, muito latente, necessário para frutificar isso, para a gente colocar isso para reflexão das pessoas. Muito obrigado, Carol. Agradeço, Fábio, uma delícia. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente para fazer esse programa, Luquinha, Otavinho, toda a equipe aqui da Band. Obrigado à Universidade Anhembi Morumbi também por este programa. E eu quero que todos vocês em casa que assistiram esse programa, assistiram e perceberam a importância de uma questão da maternidade de uma forma sagrada, o quanto que isso vocês devam refletir para levarem isso às pessoas ao seu entorno, e que assim a gente vá criando uma corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo sábado no Cá Entre Nós, aqui na Band.